Olá você que acompanha a TCM pela internet, pelo nosso portal TCM Notícia ou pelo nosso canal da TCM no YouTube. Seja muito bem-vindo ao TCM Podcast. Hoje a nossa bancada está premiada. Nós vamos conversar aqui com Moisés Albuquerque. Seja bem-vindo novamente, Moisés. Olá, Kelly. Uma alegria estar aqui como convidado, né? Muito feliz em participar mais uma vez do TCM Podcast. Pois é, e Tássio Araújo. Valeu, Kelly. Seja bem-vindo novamente também, você que já passou uma temporada aqui no TCM Podcast. E hoje a gente está vindo para falar sobre mais um prêmio que o jornalismo TCM ganhou. O jornalismo TCM ele foi colocado como um dos o primeiro no Rio Grande do Norte com o trabalho Rota do Camarão. E eu queria vir saber desses bastidores dessa produção, né? Foi uma série de Isso. 3, e a gente quer justamente saber o que foi que aconteceu, como foi que surgiu essa ideia desse podcast. Eu acho que os dois têm muito a contar sobre isso. Bom, a Rota do Camarão foi mais uma série do nosso jornalismo, né? Foram 4 episódios e essa série ela trouxe um panorama da carcinicultura no Rio Grande do Norte e no Ceará, os 2 estados que têm a maior produção de camarão no país. E a proposta era mostrar esse panorama a partir do nosso jornalismo e foi a série vencedora do Prêmio BNB de Jornalismo. Dentro da categoria Estado, né? Não existe um ranking, apenas uma reportagem é premiada entre todas as mídias, então para a gente é uma alegria porque entre todos os veículos, entre todos os formatos, a escolhida foi a série Rota do Camarão, produzida aqui pelo jornalismo da TCM. E é a 5ª vez que o grupo recebe o Prêmio BNB de Jornalismo. Foram 3 vezes com a 95 FM e agora 2 mais recentes com o canal TCM HD. Então foram muitos bastidores, muitas histórias. E Tássio é o nosso produtor campeão aí, repórter, e que também pode contar um pouquinho, né, de toda essa história dos bastidores e começar falando como é que surgem essas ideias, né, Tássio? Eu acho que justamente, antes da gente ir para os bastidores, a gente pode falar como é que surge a pauta, como é que a gente começa o processo de produção de uma reportagem premiada. É verdade. Eu acho que primeiro é pela curiosidade, né? A curiosidade que todos nós temos, saber por que determinado segmento é tão exponencial na nossa economia, né? Dá tanto destaque. E antes de começar esse trabalho de pesquisa do camarão em si, eu me surpreendi porque eu não sabia que o nosso estado era o campeão. Juro que eu não sabia. Em produção de camarão. Sim. Eu fui saber depois que comecei a pesquisar. Eu achava que era o Ceará ou outro estado, até eu nem imaginava o Rio Grande do Norte. Eu não sei exatamente porquê, quando deu assim o primeiro start de trabalhar o tema, né? Eu não sei exatamente, eu acho que foi vendo algum conteúdo na internet mesmo, alguma coisa assim que me remeteu ao Nordeste, assim, ao camarão, produto tipo e tudo mais, né? E estava rolando o prêmio com o tema agronegócio. Aí eu digo, pronto, isso aí dá certo para a gente escrever como agronegócio, uma indústria forte. E aí a gente nos deparamos com a empresa Potiporã. Né? Potiporã, mais de 600 trabalhadores, né? Sim. Mais de 600 dependências. Só a empresa lá tem mais trabalhador, colaborador do que a prefeitura, né? Sim. Juntas. Dependências e outras prefeituras regionais é uma coisa assim absurda. É uma cadeia que vai ali empregando os funcionários diretos da empresa, que tem sede em Pendências, mas tem outros braços no estado. E lá é aquela coisa, você trabalha com camarão, seu marido trabalha com camarão, a sua cunhada fornece comida para quem trabalha na indústria, o seu concunhado é o transporte que leva o camarão, enfim, é uma cadeia que emprega muita gente. Né? Toda a cadeia. Direto ou indiretamente, todo mundo vive do camarão. Né? Todo mundo vive do camarão, essa que é a verdade mesmo, o imposto da cidade, tudo em volta do camarão. É um negócio sensacional. Assim, eu me admirei muito pelo tamanho, né, Moisés? A grandiosidade da coisa, por exemplo. Lá em Aracati também a gente foi
tanto Aracati quanto Pendência, o tamanho das fazendas em termos territoriais... Geograficamente é maior do que a cidade. É maior do que a zona urbana. A área urbana das cidades. É incrível. Né? É uma potência muito grande. Agora está muito restrita também, hoje, somente a Ceará e Rio Grande do Norte, Sim, né, Moisés? Pelo que a gente viu. Ceará e Rio Grande do Norte predominam nesse cenário. Alguns outros estados também têm ali as suas... Incipiente, as né? suas pequenas representações. O desafio agora que a gente percebe dentro da indústria e das próprias instituições que financiam muitas vezes esses empreendimentos, é voltar um pouco a cultura para o sertão. Isso. Já tem algumas experiências nesse sentido. Aqui no estado, a própria Embrapa já está trabalhando, a Imparne, perdão, já está trabalhando um projeto também no sertão, ali para a região do Juazeiro, Taçaraújo? É no Iguatu, né? Iguatu, no Ceará também tem. Águas olignosas, né? Olignosas, você lembra que o secretário Rapaz, falou? O secretário do mapa do Ministério do Desenvolvimento. É água doce, né? E num determinado momento eu estava entrevistando ele lá via Skype e tudo mais, aí eu falei águas alucinógenas. Esse já dá para ser um caos aqui para ser contado. Tem muitos causos. Essa do camarão a gente trabalhou muito à noite, porque o processo ele acontece à noite. É fantástico. Não pode ser durante o dia, tem que ter o horário da noite para poder o camarão descer para essa coleta. Eles atraem o camarão com uma luz, eles colocam um holofote bem forte na borda, ou melhor, na área de escape desse tanque, do viveiro, e atrai o camarão para esse lugar com a luz. Então, tudo acontece à noite. O camarão ele é retirado do tanque, do viveiro, das 5 da tarde às 5 da manhã. Durante a noite que acontece esse processo. Tem que estar escuro. E vocês participaram durante uma madrugada inteira? A madrugada toda não, mas a gente ficou até meia-noite por ali. Depois voltou antes do dia nascer. A gente descansou um pouco, porque foi o dia inteiro. Mas a gente voltou antes do dia nascer. A gente acompanhou o dia nascendo lá na fazenda de camarão. E acompanhou esse trabalho todo. Muito camarão. Olha, você não faz ideia do tanto de camarão que a gente viu esses dias todos. Teve uma curiosidade, além de uma outra que eu vou contar no final, que é o seguinte: nosso cinegrafista, Thiago Bate-Volta, ele é alérgico a camarão. Verdade. E como é que foi isso? Ele Ninguém sabia. Quando né? a gente estava ali na parte de campo da área dos viveiros, que é uma área aberta, não estava tendo problema. Quando a gente entrou para a indústria do processamento, que toda aquela paramentação, um critério de higiene muito, muito severo, muito rígido, a gente calçou tanta bota de plástico esse tempo todo que já estava cansado. E foi uma mão de obra vestir aquela roupa. Né? As roupas que a gente tinha que vestir sempre. Os EPIs, né? Todo o EPI para tudo que você imaginar. A vigilância sanitária fica em cima. Tudo. Então é um critério bastante rigoroso. E nesse dia, quando a gente entrou para a indústria de beneficiamento, você imagina tudo ali refrigerado, né? Uma temperatura fria. E camarão por onde você olhasse. Aquele cheiro concentrado, né? Muito forte. Aí nosso Thiago Bate-Volta passou mal, se sentiu mal, começou a se sentir mal. A gente ele saiu um pouco para respirar. E depois que ele falou, porque eu tenho alergia a camarão. Meu amigo, assim também. Aí da próxima vez já foi com um antialérgico para já saber que poderia ter alguma reação. Embora não estivesse comendo o camarão, mas o cheiro predominava no ambiente. Né? A gente passou cheirando a camarão muitos dias também. Não só. Mandar um abraço pro pessoal de Pendências também. Pendências, da Compescal, lá em Aracati, lá na Potiporã, que são as gigantes desse setor. O pessoal lá do Centro de Pesquisa lá na Praia de Touros. A gente passeia. É engraçado que Bate-Volta ele gosta muito de fazer stories no Instagram, né? Aí a gente, nesse percurso, a gente passava por lugares muito bonitos, naturalmente, mas era passagem. Muitos coqueirais ali naquela região de João Câmara, passando por ali, Macau, seguindo ali pelo Alto do Rodrigues, e a gente passou por São Miguel do Gostoso, destino turístico muito conhecido, e bate-volta lá, São Miguel do Gostoso, registrando aquela praia bonita, de passagem, porque o centro de pesquisa da Potiporã funciona na Praia de Touros. E todo mundo pensava, é uma vida muito boa, passa o dia em São Miguel do Gostoso, em Touros, comendo camarão, imagine só. Agora diga assim, quantos camarões vocês comeram? 0 camarão. Nenhum. A gente não comeu... Foi uma das frustrações da A gente não comeu
nenhum camarão nessa série toda. Nem trouxemos. A gente não comeu, não trouxe camarão, não teve nenhum bônus, que às vezes a atividade acaba que você... Alguém, vamos fazer uma reportagem, come aqui um camarão, faz isso. Oferece, né? Uma degustaçãozinha. É importante frisar o seguinte, Tássio, durante essa apuração toda nós não comemos nenhum camarão. No entanto, no final da série, a gente gravou a abertura da série. E aí é importante a gente falar que na abertura da série, que não foi esses lugares todos que a gente visitou, todas essas indústrias, foi num restaurante aqui em Mossoró, o Dona Teca. Dona Teca. Manda um abraço aqui para Santana. Santana, gente boa. Preparou um prato de camarão também. A gente foi honrado com essa série nesse dia. Pra cabeça, né? Foi só pra cabeça, não é? A gente não estava nas externas, a gente foi fazer uma abertura da série, mostrando que as pessoas não fazem ideia do percurso que o camarão faz para chegar no prato, no restaurante, né, na sua casa. E a gente foi ilustrar isso mostrando o prato do restaurante. E lá nós fomos contemplados com esse banquete, cada camarãozão, mas dentro do circuito foi 0 camarão. 2 meses correndo atrás de camarão e nada. Pois é, Moisés animadíssimo nesse dia, porque a cabeça foi o último trabalho, né? Já tinha gravado tudo. Tudo, já estava a série toda pronta, era só a cabeça. Foi eu e Moisés que degustamos e... Osiel. E Osiel, o bate-volta ficou de fora, porque não era pôde participar. Não podia, pelo amor de Deus. Não podia, não tinha como. Não podia comer. Mas a expectativa era muito grande, assim, eu mesmo comentando, olha, assim, a gente não pede nem nada disso, não, mas com tanta oferta ali, se quisesse dar uma cortesia, a gente traria com certeza. Então tinha que sair lá no último dia da fábrica, da Fazenda dos Camarões, e tem a gente ficou... Aí eu comentei, Tiago comentando, será que vai sair uma caixinha pra gente? Eu digo, vamos ver a expectativa e nada. Não mas é porque assim, o sistema, a gente, obviamente está brincando, mas é um sistema muito rigoroso que eles têm, de fiscalização e tudo, assim, de monitoramento, de seguranças e tal, para você entrar, para você sair, é tudo monitorado, tudo revistado, é um processo muito criterioso para você entender a dimensão que essa cadeia tem aqui no estado. Então, é de fato algo que a gente não compreende a não ser assistindo a reportagem. O jornalismo ele proporciona isso, você levar às pessoas uma realidade que elas não têm acesso. E a gente, a partir dessas séries especiais, acaba trazendo um pouco dessa realidade para as pessoas. E o bastidor é isso, essa curiosidade, você está muito tempo na estrada, reveza para conseguir descansar, para entregar o material a tempo. Encarar qualquer coisa, né? Ficar sem dormir, andar de canoa. Dorme em todo canto, dorme em qualquer alpendre, dorme dentro de fazenda, dorme às vezes numa pousada também, quando encontra. Pousada 0 estrelas, entendeu como é que é? Mandar um abraço aí pro pessoal das pousadas. Não vamos falar o nome não, né? Das pousadas, Mas enfim, é muito divertido. Não só essa, que a gente tem 2 prêmios, que tem a série Sertão de Cabra e Bode, que é uma série também muito premiada, e que já tem no YouTube mais de 2.100.000 visualizações. É uma série que caiu no gosto aí do público, sobretudo na internet, e que também foi uma série que teve muito bastidor, engraçado, curioso. Pronto, em comparação com o Camarão, a gente não aguentava mais comer carne de bode, leite de cabra, queijo de bode, cabra, leite de cabra. Paraíba foi rico, foi. A gente... saíram do mar pro sertão. Você come carne de cabra, de cabrito, de carneiro? Como sim, olha então só. Você não tem frescura não com isso nada. Graças a Deus, eu sou muito boa de boca, eu como tudo. Pois tivesse sido com a gente, tivesse sido conosco, você ia voltar com uns quilinhos a mais lá da Paraíba. Pois na Paraíba, a gente teve Paraíba, Pernambuco, Ceará, percorrendo esse circuito da caprinovinocultura, e foi assim, uma fartura mesmo, do que você imaginar. Além do queijo, né? Do queijo de cabra. Até leite de cabra a gente tomou com saborizado, né? Saborizado, que é um negócio legal, com baunilha. O leite era baunilha, morango, chocolate. Eles eu nunca tinha desenvolveram um experimento na universidade, uma parceria com a universidade, para que o leite de cabra, como tinha muita demanda ali na região da cidade de Sertânia, em Pernambuco, né? Isso. E a prefeitura, juntamente com a universidade, desenvolveram um projeto com a Embrapa, se eu não me engano, um projeto de levar sabor para o leite de cabra, para que na merenda escolar
a garotada pudesse tomar sem alguma restrição. Muita gente fica, o gosto é diferente. Mas tá, é estranho. diferente, é mais forte, né? Bem mais forte do que o leite de vaca, né? E o cheiro também é mais forte. E essa saborização deixou o leite com um cheirinho mais agradável para a criançada, então todo mundo se lambuzava de tomar leite de cabra nas escolas. Foi bem interessante esse projeto. Mas em termo nutritivo, ele é muito mais saudável. Um leite muito saudável. A gente percorreu todo esse circuito também da caprinovinocultura, falando sobre leite, sobre produção de queijo, sobre a carne, sobre o couro, uma indústria, uma cadeia que mantém muitas cidades, inclusive, roteiros turísticos. Tem lá na Paraíba, como é o nome daquele lugar que a gente foi? O Bodódromo. Só carne especializada de cabrito. Só caprino, né? Só caprino. Ovino, E tudo que você imaginar de cabra e bode tem. E nessa série também. Os personagens aqui no Rio Grande do Norte, a gente conheceu o Seu Cosme, o rei do bode. O rei do bode aqui no Chapada do Apodi. Eu acho que hoje ele tem 86 anos já, né? Na época era 84. 86 anos. É uma lenda, uma figura bastante carismática. E a gente mostrou essas curiosidades da perspectiva do criador raiz, aquela coisa do sertão mesmo, a perspectiva dele toda voltada para o conhecimento dele, a tradição do Nordeste, perceber o tempo, o terreno, a criação, a realidade dos bichos e outras perspectivas voltadas para tecnologia, para a ciência, a Embrapa, as universidades, ordenhas automatizadas, enfim, mostrou todo esse panorama e foi um trabalho também muito interessante, muito gratificante de fazer e que também exigiu da gente muita dedicação. Dormir pertinho lá dos bichos, muito mosquito. Foi, dormimos em quintal, em alpendre, fazenda. Vizinho ao curral lá dos bichos. Mas eu acho que essa vivência é essencial para produzir um material fidedigno, né? Que você está lá, participa. Então, tem uma visão totalmente diferente do que você só entrevistar a pessoa, né? Quando você vai até lá, você consegue enxergar uma realidade e tem como mais ter propriedade para contar essa história. Né? Então tem que ter esses uma imersão, perrenguezinhos. É bom demais. Eu gostei muito desse trabalho. Amanheci o dia com as cabras berrando já no... Tinha uma rádio dentro do chiqueiro, inclusive. O cara colocou. Já ouviu falar nisso? Não? Não, nunca ouvi falar. Conta essa história, tá? Isso é interessante. A emissora de rádio tocando. Tem um estudo para isso, né? Deixa os bichos mais tranquilos, as cabras dão mais leite. Fica tocando dentro do chiqueiro, do curral. Isso à noite. As caixas de som. Caixa de som tocando para eles ficarem mais tranquilos e no outro dia a produção ser melhor. Eu nunca tinha ouvido falar isso. Vi falar isso lá, na propriedade desse produtor lá de Monteiro, era? Não lembro mais. Sertânia, Sertânia, em Pernambuco. Sertânia, Paraíba. A gente teve outra curiosidade dessa série, que também foi muito interessante, muito legal, foi a gente conhecer a fazenda de Ariano Suassuna. Fazenda Carnaúba. Fazenda Carnaúba, lá em Itaperoá, na Paraíba. Nós tivemos com o seu Manelito Dantas, que era primo irmão de Ariano Suassuna, e ele contou todas as histórias mais curiosas dessa primeira catalogação das raças que chegaram de caprinos aqui no Brasil. Quem fez foi Ariano Suassuna junto com o Manelito Dantas. E seu Manelito, a última entrevista dele em vida foi dada para a TCM. Infelizmente partiu. 3 meses depois. 3 meses depois da entrevista. Verdade. E uma sumidade, uma figura de autoconhecimento e super engraçada, assim, o jeito dele espirituoso, né? Conosco, recebeu toda a nossa equipe lá. E o queijo de cabra produzido lá pela Fazenda Itaperoá, premiado internacionalmente. Então, foi uma viagem cultural também a essa oportunidade em conhecer lá a casa de Ariano Suassuna, a família, né, a partir de seu Manelito, os netos, enfim. Foi uma experiência muito interessante fazer essa vivência também cultural e histórica. E como é rico, né? Nosso Nordeste. Demais, como é rico. A gente mostrando aqui duas atividades econômicas e que mostra o potencial da nossa região, né? A gente fica fazendo, já pensando, a gente fica na estrada, né? O nosso momento de laboratório é a estrada, de pensar, de ficar projetando. Vamos fazer, passa no lugar e
não pode dizer para não dar spoiler das próximas séries, mas a gente vai passando, tem que fazer uma reportagem, uma série sobre tal coisa, a gente passa e já fica pensando, outro assunto que a gente também precisa fazer sobre isso, a gente vê alguma coisa na estrada, nas cidades, ou nas conversas, né? E vai surgindo. E nessa série Sertão de Cabra e Bode, a gente já estava amadurecendo a série do Rota do Camarão, e na Rota do Camarão já amadurecendo a que a gente concluiu agora há pouco. Seguinte, né? E vai ser sobre o quê? Como é que vai ser? Foi o Rio Grande do Sal, Tássio Araújo. Rio Grande do Sal. Conta aí, Tássio. Explorando a nossa maior riqueza também, né? Industrial, a indústria salineira, o sal do Rio Grande do Norte, que são 6 milhões de toneladas por ano, que é comercializada. 95% do produto que vai para o Brasil sai daqui, 95%. E aí a gente não tinha como não falar disso também, né? É um tema importante demais, que movimenta mais de 15 mil empregos. Né? Diretos e 60 mil indiretos. Exatamente, são 35 grandes salinas operando, e dentro desse contexto tem toda uma dinâmica de demandas, de desafios, né, como desafios ambientais, né, a gente tentando mostrar também o que a indústria salineira contribui para o progresso do Rio Grande do Norte, porque no imaginário popular, ao longo do tempo, foi pregado também que o sal é o inimigo público, o que não é. A produção de sal é uma espécie de atividade extrativista que degrada o meio ambiente, ou que trata mal o funcionário, que não tem uma imagem muito legal, e a gente está tentando, a gente foi mostrar, ver se isso realmente é verdade ou não, o que é que está acontecendo na prática. E quando chegamos lá, a gente viu que, muito pelo contrário, a atividade salineira tem uma contribuição muito grande, não só para a economia, mas também para colaborar com o desenvolvimento e a manutenção do ambiente onde ela está ali instalada, né? Todo o ecossistema que envolve ali a região das salinas. Se isso deve ter sido no passado, sabe, Kelly? Onde nós não tínhamos ainda regulamentação. A maioria das atividades eram sem mecanização. Aleatoriamente, né? Agora, não tem como ter uma atividade econômica que possa ter realmente os lucros e que explorar esse trabalhador. Claro que não. Mas assim, é fantástico também. A gente, o grande barato dessas produções, além de você traduzir para o público essa realidade, é você descobrir, conhecer. E a gente fica nessa ideia do repórter estar sempre curioso, e a gente tem muito isso é muito bom, você não perder nunca esse espírito de principiante, estar ali sempre, meu Deus, que coisa legal isso, e conhece alguma informação. Por exemplo, mais de 16 mil produtos utilizam o sal na composição. Eu não sabia. A indústria, né? A gente pensa que o sal ele vai estar somente no prato. Na culinária. Que é isso? Né? O mínimo é o que vem para aqui, para a culinária. Aqui, tem sal no papel, tem sal. Indústria. Tem sal na parte da indústria farmacêutica, na indústria química, na indústria de cosméticos, na indústria alimentícia, na ração, na construção civil, na agricultura, enfim, são múltiplas possibilidades, e é importante que as pessoas tenham essa noção. Além disso, compreender que o Rio Grande do Norte é o protagonista dessa indústria no país. 95% desse sal sai de Mossoró e 97% sai do Rio Grande do Norte. Ou seja, é muito difícil você percorrer o Brasil, sentar numa mesa de restaurante e pegar aquele salzinho que tem lá, aquele quadradinho. Você pode conferir lá quando você viajar, que está acompanhando a gente, vai ter lá Mossoró, Rio Grande do Norte, ou alguma dessas cidades que compõem aqui a cadeia da indústria salineira. Grossos, Macau, Porto do Mangue, Areia Branca, enfim. Essas cidades que compõem a cadeia da indústria salineira aqui no Rio Grande do Norte. Então também foi uma série muito interessante de fazer, a parte da pesquisa científica, a utilização as necessidades da logística para a indústria, porque é uma indústria que produz, que gera emprego e precisa de mais apoio do Estado, isso é importante dizer também. As histórias que a gente conhece, é muito legal conhecer as pessoas e a vivência delas. Muita gente trabalha há 20 anos, 25 anos, o pai trabalhava com isso e o filho cresceu vendo aquela realidade e também continua fazendo isso. Uma figura que marcou muito essa produção foi seu Gilton Cavalcante,
tem 80 anos praticamente. A lenda, né? 55 anos dentro da indústria salineira. Acho que é o Manelito Dantas do sal. Do sal. Podemos batizar sabe assim. tudo, Sabe cara. tudo de sal. É impressionante Só a com a simplicidade. vivência, né? Com o dia a dia. Ele vai ali contando e você fica lá horas ouvindo as histórias, compreendendo, conhecendo. Muito gostoso. E isso é muito bom. Muito bom. Para o jornalista é uma experiência prazerosa demais, é cansativa, obviamente. Se a gente chegou na Rota do Camarão com cheiro de camarão, essa do sal, você chegava em casa, era só sal. Bem salgadinho. Bem salgadinho. Fazendo agora um trocadilho, eu fiquei, de tanto andar em Salina, eu fiquei vermelho igual um camarão. Igual um camarão. Bom trocadilho. Juntando. Mas muito assim, legal. E eu já Dessa trabalhei... vez bate e volta não teve... Não teve problema, não. Eu já trabalhei e algumas imagens, algumas fotos que a gente tirava, parecia que era neve. O pessoal dizia, que é isso? Sim. Essas montanhas Lindo, né? de sal parecem neve. Onde é que você está? Eu disse, não, meu filho, eu estou em Mossoró, estou aqui Mas na nossa Você já fez terrinha matéria mesmo. sobre sal também? Já fiz Pois matéria, é, sim, já trabalhei a em leitura Salina. é essa, a percepção que a gente tem de quem está vendo como foto é como fosse uma grande montanha de neve, uma montanha de gelo e tem até relação, né? O sal é usado para derreter a neve nas grandes nevascas nos Estados Unidos, na Europa. O sal é também uma outra utilização do sal para fazer esse trabalho de derretimento das nevascas. O sal chileno, que é o que vem dos Andes, da Bolívia, né? Pelo que nos foi passado, os Estados Unidos compra, quando joga lá na geada, na neve, em média demora 2 horas, 6 horas. De 6 a 8 horas. 6 a 8 e o sal potiguar, 2 horas 2 ele horas, faz já essa... derrete, faz limpa. O sal marinho. O sal O marinho, sal marinho potiguar. As cordilheiras, o sal dos Andes chilenos, né? E também de toda aquela região dos Alpes, ali dos Andes, da cordilheira, ele demora mais para derreter a geleira lá derreter a nevasca que toma conta das ruas lá nos Estados Unidos. Pela pureza, qual seria a propriedade que... Pelo fato de ser o sal marinho, né? Aqui a condição climática, a gente até mostrou isso na reportagem. A condição do clima, o posicionamento geográfico, a costa, litorânea, os ventos, a incidência do sol, o calor, produz um sal de maior qualidade. A própria salinidade, o cloreto de sódio, ele tem um maior grau, né, de pureza e na própria composição. Esse cenário geográfico, climático, favorece a nossa região a dominar esse pódio de produção de sal no país. Bom, a gente já está mais para o final do nosso podcast, né? Foi muito bom aprender, saber como é que vocês vivenciaram todas essas matérias. E aí, Tássio, eu queria que você já falasse se teve realmente algum momento ainda mais especial, que não, esse momento aqui vai ficar guardado na minha memória de todas essas matérias, dessas séries, desses prêmios que você já ganhou. São muitos momentos, viu? Você falar em momentos de nostalgia ou momento engraçado? Um momento que ele marcou. Pode ser das duas formas. A gente já contou momentos engraçados, momentos que realmente, pessoas que passaram, que tocaram. Quem é que seria assim, não, esse daqui vou levar essa pessoa aqui para sempre na minha memória. Conhecer a fazenda onde Ariano cresceu foi muito marcante para mim, né? Para Moisés também, a gente viu lá, aí o senhor lá, o primo dele, irmão, o Manelito Dantas, contando as histórias de quando eles começaram a criar os rebanhos, que era do zero, que a fazenda era uma herança, que o pai dele tinha morrido nos anos 50 e ele tinha recém-formado em engenharia, era zootecnia no Recife, e ficou a fazenda abandonada. E ele disse, eu vou voltar. Voltou para a fazenda, encontrou lá tudo meio que deteriorado, falou com o Ariano. Aí disse, Ariano, eu vou tomar conta da carnaúba. Ariano disse, vamos fazer o seguinte, eu tenho um dinheiro aqui do prêmio, que era o prêmio da Pedra do Reino. O livro A Pedra do Reino, a peça A Pedra do Reino, ele foi premiado. Era Pedra do Pedra Reino? Do Reino, Pedra do Reino. Ou era o Alto da Compadecida? Não, Pedra do Reino. Pedra do Reino. É Pedra do Reino. E ele disse, eu vou dar esse dinheiro pra gente investir, comprar os bodes. 200 cabeças inicialmente. Seu Manelito era a curso de engenharia, engenheiro, seu Manelito. Engenheiro, e encampou essa batalha. Engenheiro civil. Engenheiro civil. Eles compraram essas 200 cabeças, ele disse, o ideólogo do projeto de cabras
foi Ariano e eu fui o cara que fui para o dia a dia, né? Sim. Ele chegava que Ariano só vinha nas férias, dava o nome das cabras tudinho, ele fez um livro lá com 200 nomes, batizou todas Batizou elas. as cabras e dava as características de cada um desses animais. Eu lembro que na entrevista que ele deu, ele disse, olha, o primeiro eu trouxe aqui, tinha 3 bodes que meu irmão me deu, que morava no Fernando Noronha, era da Ematé lá, e me presenteou inicialmente, antes desse rebanho com Ariano, me presenteou 3 bodes. Mas os bichos não prestavam pra nada. Só era igual adolescente, menino ruim. Só tinha tamanho e safadeza. As histórias são muito interessantes, porque tem uma raiz nordestina muito característica. Nessa matéria, nessa série do Sertão de Cabra e Bode, a gente viveu muito isso, o Nordeste. A Rota do Camarão, ela já trouxe um pouco mais da visão empreendedora, trazendo um pouco da raiz do surgimento da atividade aqui no Nordeste. Para você ter uma ideia, no estado do Ceará, em Aracati, a grande indústria hoje que atua no Ceará surgiu de uma percepção do fundador dela, vendo os camarões selvagens ficarem presos nas salinas e reproduzidos. E ele, rapaz, isso aqui dá certo, vamos criar esses bichos aqui em cativeiro. E foi assim que surgiu a indústria do camarão. Dentro das salinas, a maré subia, os camarões ficavam lá, os camarões selvagens, eles se reproduziam. Isso aqui dá certo. A visão do cara, né? E uma visão empreendedora. Perdão. E ele foi o precursor disso lá no Ceará. E nessa viagem que nós fizemos a Paraíba, nós dormimos num hostel, em Campina Grande, num hostel. Lembra do hostel? Sim. A gente arrumou lá o hostel. Teve outra história dessa agora também do camarão. A gente se perdeu no caminho porque não tinha GPS mais, no caminho para... Sem internet. Sem internet, São Miguel do Gostoso, que íamos visitar o laboratório de larvas, e ficou no meio do caminho, sem a gente chegar, e não chegava nunca. Só estrada de areia. Abriu-se o debate. Meu Deus, foi bom vir por aqui ou não? Se não foi, queríamos desistir. E eu era o culpado, que senão a rota tem que ser essa. Mas enfim, lá em Campina Grande, nós dormimos num hostel e o banheiro lá, a portinha, era desse tamanho aqui, mais ou menos. Vocês não conseguiam passar? Essa proporção, não, a gente conseguia. Dessa vez bate e volta não foi. Foi eu, Moisés e Léo Melo. E ficou o debate, depois que todo mundo usou o banheiro lá, que realmente era um cubículo. A questão que se colocou foi a seguinte... Na época, Batinho ainda estava um pouco mais forte. Hoje ele está mais fit, né? A questão que se colocava, será que bate e volta teria conseguido? Bate ia ter dificuldade nesse dia, ia ser difícil. Mas foram muitas histórias nessas séries todas. Eu acho que eu posso destacar aqui um churrasco do bode que a gente teve lá, a recepção lá em Sertânia. Sim, foi muito bom. Foi uma recepção digna de filme. A gente foi recebido na propriedade lá de um dos criadores. Ademilson, né? Ademilson? Sim. E toda sorte de leite, queijo, carne, tudo que você imaginar de cabra tinha. A gente só não dormiu abraçado com as cabras, mas o resto... Mas dormimos no alpendre ouvindo as cabras. Né? Foi muito interessante. Foram experiências muito legais. Assim como tantas outras séries, tantas outras produções que a gente já fez aí, que tem histórias para contar, mas quem sabe a gente volta aqui para falar sobre outros prêmios. Pois é, e só orgulho, né? Somente orgulho quando a gente vê o trabalho da gente sendo reconhecido de forma nacional, aí o coração chega a bater mais forte. Nesses últimos 10 anos, Liqueira, a gente fez um levantamento ali, foram 24 prêmios, né? Nacionais, regionais, internacionais. E a equipe toda, né? Esse aqui é um recorte nosso, obviamente, mas muitos colegas lá são premiados, a Emanuela de Souza, a Thaisa Nunes, a Tiffany, o portal TCM Notícia, que também foi premiado no final do ano passado. Enfim, são muitos colegas talentosos que têm aí na sua bagagem prêmios do jornalismo do Grupo TCM, que acredita, que investe, que incentiva. É importante a gente destacar isso. Sem o apoio da direção é impossível fazer esse trabalho, porque a gente precisa de apoio logístico, precisa cumprir essas pautas, viajar. A gente andou 4.000 quilômetros na série Sertão de Cabra e Bode. Então isso tudo demanda custo, investimento, sobretudo apostar e acreditar. E que bom que os frutos eles sempre têm vindo, né? Pois é, porque os investimentos tiveram esse retorno, né? Que todo mundo conseguiu ver a beleza que tem
o nosso Nordeste, né? Ficou se vira. É das duas formas, né? Sim. A gente consegue divulgar o que temos de bom e eles também reconhecem. Não, realmente vocês são incríveis. Que bom. Então, gente, muito obrigada. Só tenho a agradecer por esse bate-papo. E as portas estão abertas, né? Para outros prêmios. Vamos ver agora como é que vai ser a Rota do Sal, como é que eles... Rio Grande do Sal. Rio Grande do Sal. Já estou misturando as duas, né? Rota do comum. Camarão. A gente Rota também do Camarão. faz isso. Faz também essas trocadilhos. E aí que espero que, com certeza, se não for nessas, mas em outras, a gente vai estar aqui para contar essas histórias. E estejam sempre... aqui a casa, o TCM Notícia e o próprio TCM, a gente adora contar todas essas histórias, mostrar como foi que foi feito, né, os bastidores, o que é que aconteceu. Então, estamos à disposição. Até a próxima. Valeu, é isso aí. Vamos pra Valeu, cima. pessoal. Obrigada.